Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira. Bom, como vocês já sabem, o Alan está resfriado, está um pouco rouco e não vai poder participar hoje conosco. Antes da gente começar, gostaria de lembrar a todos para ir até a nossa página do YouTube, curte lá, aciona o sininho para receber todas as notificações. Essa live de hoje, mais tarde, no máximo amanhã, já vai estar disponível lá. A todos que forem nos assistir, lembrando que todas as perguntas, questionamentos que vocês tiverem, precisa ser feito na página original, né, dessa live, na nossa página do Facebook, Projeto Múltiplos Saberes. Somente lá que a gente consegue visualizar a pergunta de vocês e fazer para a professora para que ela possa dar as respostas. Então, assim, é um prazer enorme hoje ter conosco a professora Valéria Fernandes. Valéria é doutora em História, professora do Colégio Militar de Brasília, e vai trabalhar com a gente hoje uma temática super importante, né, que é a internet e o ensino de história, já que a gente está nesse momento pandêmico e a internet tem sido uma ferramenta essencial para nós, professores, para os nossos alunos, para que as nossas aulas continuem. Boa noite, Valéria, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Agradeço o aceite do convite, tá, para estar conosco e fique à vontade. Boa noite, muito obrigada pelo convite, um convite que foi feito com grande antecedência e eu acabei tendo que pedir adiamento, mas estou muito feliz de estar com vocês aqui. Espero que a conversa possa ser produtiva. Eu pensei assim, eu não sei muito bem sobre como ou que caminho eu vou falar, né? Mas eu espero que seja uma conversa interessante. Valéria, em tempos pandêmicos, né? A gente, na verdade, você tem um domínio incrível da ferramenta da internet, você tem um blog, você produz muito conteúdo para a internet. Então, para você não deve ter sido, né, ter tido grandes dificuldades de lidar com essa ferramenta nesse momento. Mas a maioria de nós, eu, por exemplo, sou bem limitada, eu estou sofrendo, ainda estou sofrendo depois de 6 meses. Muitos de nós somos muito limitados, né, para utilizar essa plataforma, e foi tudo tão rápido. A gente teve que se adaptar muito rápido a essa nova realidade. E para o ensino de história também, lógico, não só para o ensino de história, todas as outras disciplinas também. E aí eu queria que você explanasse um pouco sobre isso, conversasse com a gente um pouquinho dessas ferramentas, como é que tem sido produzir esse conteúdo. Bem, eu produzo material para ser colocado na internet. Eu tenho dois sites. Um site que é o meu site principal, em que se publica uma série de coisas de história, mas de cultura pop, feminismo, etc. e tal. É o Mas indo. Shoujo, né? Eu tenho É o dificuldade, sou Shoujo, igual a Natânia, eu tenho dificuldade de pronunciar o nome. é o Shoujo Café. Mas eu tenho um outro site, e eu tenho o domínio dele, né, pago para mantê-lo, que é o História Ativa, tá, que também era no blog, historiativa.com. Então, desde 2004, se não me engano, eu já produzia material para colocar na internet para os alunos. É claro que a gente pensa em 2004, eu estou produzindo material para um público, no caso, os alunos do Colégio Militar de Brasília, que efetivamente, em sua maioria, ou pelo menos uma grande parte deles, teriam acesso à internet. E quando eu comecei a fazer isso, o que eu percebi, até pelo livro que nós usávamos no colégio, o livro da Bibliex, da Biblioteca do Exército, Uhum. que era um livro que tinha uma quantidade muito grande de informação, mas que talvez não fosse um livro tão bem estruturado para o ensino fundamental, a dificuldade que os alunos tinham em conseguir navegar por aqueles textos. Então, o que eu fazia, né, quando eu abri o blog, era exatamente fazer resumos desses capítulos do livro,
e colocar lá para que os alunos pudessem acessar, e exercícios, etc. A escola mesmo, o Colégio Militar, ainda não tinha uma plataforma para que você pudesse alimentar com material naquele momento. É muito lá atrás, né? 2004, 2006, está muito afastado. Eu, na verdade, não domino tão bem as ferramentas. Eu dominei o mínimo, né? É o mínimo que eu uso. Então, quando a gente começou a pandemia e aquela história de OBS eu não domino nada disso, né? Eu até fico me sentindo triste porque eu não consegui ainda, de uma certa maneira, dominar as ferramentas para produzir material melhor para esses alunos, né? O material que se oferece agora hoje na internet, você tem uma grande quantidade de material de história, sejam canais do YouTube, alguns deles são muito bons, ou podcast de história, que conseguem oferecer um material de qualidade e utilizando de recursos que são recursos muito bons para com os e acessíveis a todos, né? O que a internet faz, de um lado, é tornar o material de história acessível, mas aí ela cria um outro problema, né? Qual é a qualidade desse material que está sendo oferecido? Aí eu não estou falando daquilo que os professores constroem para oferecer aos seus alunos, mas aquilo que é construído pelos produtores mesmo de conteúdo da internet, youtubers, etc, etc, etc. É interessante a gente pensar nessa questão desse conteúdo, né? Porque assim a gente fica se perguntando. Eu recebi, por exemplo, uma mãe de aluna minha mandou para mim, Alessandra, você sabe me dizer quais são os melhores sites? Eu falei, poxa, depende muito do que é produzido na internet, né? A gente tem professores muito sérios que produzem conteúdo incrível, conteúdo de muita qualidade, e a gente tem aquele pessoal que é charlatão, né? Principalmente para o ensino de história. A gente tem um montão de conteúdo que chega a ser assustador, porque a gente tem que ficar desconstruindo aquele conteúdo. E a gente fica se perguntando como é que a gente vai lidar com isso, né, Valéria? Porque como é que a gente vai fazer essa filtragem, né, de trabalhar com esses conteúdos? Então, assim, a gente tem a questão da história, o problema da história é que todo mundo acredita piamente que sabe história. Diferentemente de outras disciplinas em que você tem, né, as pessoas geralmente mostram um certo respeito, e eu não estou defendendo que o historiador é um iluminado, nada disso, mas que você mostra determinado respeito, ainda mostra certo respeito por quem é o especialista, em história não é bem assim, quer dizer, eu não vou me aventurar, por exemplo, a discutir com um professor de física os temas de física como se eu fosse uma especialista nisso, né? Mesmo que eu saiba muito de algum pedacinho desse conteúdo, eu vou me aproximar de forma respeitosa. No caso de história, até pelo momento que a gente vive, se criou muito a ideia de que o historiador talvez seja aquele que menos sabe sobre o tema, porque ele estaria imbuído de uma ideologia todos têm, né? Ninguém está aí dentro de uma neutralidade, que o impede de ser honesto em relação aos fatos, ou né, que há aqueles que são honestos. Então, é muito comum encontrar na internet aquela coisa, principalmente chamadas de vídeos do YouTube, né? Vem aqui aquilo que o seu professor mentiu para você. O seu professor não lhe ensinou isso. Venha conhecer a história verdadeira, né? Venha conhecer a história verdadeira disso. Então, até quando você fala se existe uma história verdadeira, existem histórias que são falsas. Mas o que é uma história verdadeira, né? Talvez para a gente, quando a gente pensa, por exemplo, num acontecimento histórico, o acontecimento ele só vira fato a partir do momento que você vai ter as leituras daquele acontecimento. Então, nós temos lá um acontecimento. Dom Pedro I, que é o que eu estou dando aula agora, segundo ano. Dom Pedro I estava voltando lá de Santos para São Paulo, chegaram as mensagens do Rio de Janeiro com as cartas
da Dona Leopoldina e do José Bonifácio e os despachos da corte lá dizendo que ele tinha que voltar para Portugal, tinha que submeter às cortes de Lisboa. E ali ele teria dado seu grito independência ou morte. Então, é um acontecimento. Então, naquele dia, tal, você tem as cartas, você sabe que aquilo aconteceu, mas você tem interpretações sobre esse acontecimento, que aí é a criação do fato histórico. Há aqueles que vão heroicizar a atuação de Dom Pedro, há aqueles que vão focar no processo histórico, que é um processo, que aquilo é simplesmente, né, uma culminância de um processo que nem vai terminar ali, nem começou ali, nem terminou ali. E há outros que talvez vão enfatizar aspectos que seriam os aspectos complicadores daquilo, que vão dizer, por exemplo, que na verdade foi uma independência feita como ela não deveria acontecer, porque não houve ruptura, houve mais continuidade do que rupturas. Então, nós temos aí essas várias possibilidades de interpretação de um acontecimento. Um professor de história que esteja comentando a independência, ele não está mentindo se ele não expõe todas essas vertentes, ou ele não está mentindo se na sua aula ele vai, sei lá, priorizar aspectos econômicos, etc, etc, etc. Agora, entre nós historiadores, já se convencionou que você não pode apelar para o personalismo. Então, isso é um tipo de história muito antiga. Então, acho que se criam muitas vezes expectativas que é que a sua aula de história ela tem que ser absolutamente completa. Mas o que é ser absolutamente completa? É falar de pequenas minúcias, é dar detalhes da vida das personagens, e aí você abre um grande filão de internet para que você tenha esses produtores de vídeos e material que vão estar explorando exatamente essas minúcias e esses detalhes e essas especificidades que você não vai poder colocar em sala de aula, mas que em alguns casos vão vir nessa tônica, né? Mentiram para você. Né? Então, assim, nenhum professor dando aula sobre o primeiro reinado, infelizmente, vai poder separar uma aula inteira para falar da biografia da Dona Leopoldina, que eu acho uma personagem muito interessante. Não tem como você fazer isso. Você está no ensino fundamental, no ensino médio. Você não. Você também, por outro lado, não deveria anular a participação dela no processo de dependência, mas não tem como transformar aquilo, né, para falar disso, daquilo. Né? Então, sim, são questões que abrem uma possibilidade enorme para a produção de material na internet. E há outras questões nessa história do mentiram para mim, né? Há fontes e há bibliografia que, por exemplo, não estava disponível para a gente há 10 anos, há 15 anos, ou mesmo anteontem. Então, a semana passada, achei muito interessante, acabaram de descobrir, ou de tornar pública a descoberta, de uma biografia de Dom Pedro II escrita por Machado de Assis. Então, uma pesquisadora localizou o manuscrito e isso é uma novidade. Né? É uma novidade que vai ter que ser examinada, seja pelo pessoal da literatura e da história, etc. Isso não estava disponível até o mês passado. Isso apareceu publicizado na semana passada. É mais fácil, obviamente, encaixar uma biografia de Pedro II escrita por Machado de Assis do que, por exemplo, explicar um sutiã e calcinha ou algo que assim parecesse que foram encontrados em um castelo alemão lá do século XIV, que o carbono 14 datou lá do século XIV. Quer dizer, é mais fácil explicar a biografia de Dom Pedro II, explicar por que você achou sutiã e calcinha do século XIV. Isso não deveria existir ali, né? Aí eu até brinco, deve ter sido um viajante do tempo, que de repente uma viajante do tempo esqueceu ali. Você não tem, quer dizer, há coisas que são mais fáceis de encaixar dentro da narrativa, que vão provocar, de uma certa maneira, o repensar de algumas questões, e há outras coisas que a gente não tem, a princípio, como resolver, como encaixar. E há as barreiras, que são barreiras muito sérias, né? Muitas vezes se acusam, principalmente os historiadores dentro da universidade, dentro da academia, de
de não trabalharem com certos objetos, de ignorarem certos objetos, quando, na verdade, a gente que passou pela universidade sabe que há limitadores. Então, por exemplo, eu não posso, eu sou medievalista de formação. Vamos supor que dentro da universidade, lá durante a minha graduação, foi feita entre 1993 e 97, eu dissesse assim, eu quero... Então, contar um caso real. Então, uma das professoras que eram do nosso setor lá de medieval, ela contou uma vez um caso de um rapaz que chegou querendo estudar um conjunto de fontes chamado Monumenta Germânica. Ela perguntou para o moço, você sabe alemão? Não. Você sabe latim? Não. Ela falou, infelizmente, você não tem como estudar esse conjunto. Quer dizer, alguém que queira, por exemplo, estudar Império Bizantino. Você vai encontrar muita coisa em francês. Você sabe francês? Ok, já é um caminho. Mas a maioria da bibliografia vai estar em grego, vai estar talvez em italiano, talvez em russo. Você domina essas línguas, não é? Você tem as fontes, você não tem a língua, ou você não tem o dinheiro. Assim. Quem é que vai te dar uma bolsa para você viajar para a Europa para poder fazer essa pesquisa? Até nessa questão recente de polarização política, foi lançado um livro, deve ter uns 3 anos, de um historiador paranaense, falando dos documentos da KGB que ele encontrou na República Tcheca, falando dos interesses que os soviéticos tinham de provocar uma guerra civil no Brasil na época do golpe civil militar. O rapaz em questão, o historiador em questão, era um historiador alinhado, né, com a direita, eu diria até com a ultradireita, que publica em sites que não são sites acadêmicos, enfim, e se criou toda aquela coisa. Está vendo? Não queriam falar disso. Aí eu já ponderei, bem, quando é que esses documentos se tornaram acessíveis? Depois do fim da União Soviética. Então, a partir de meados dos anos 1990 é que você vai ter essa documentação aberta. A documentação, por exemplo, da Guerra do Paraguai, que não está aberta até hoje para pesquisadores. E a Guerra do Paraguai terminou o quê? Na década de 70 do século XIX, para você ter uma noção disso daí. Né? Então, assim, eram documentos que até os anos 1990, meados, né, não estavam abertos. Primeira coisa, você não tem como ver um material que não está disponível. Segunda coisa, estavam escritos em russo ou em tcheco. Você domina as duas línguas, ou uma delas. E outra, você teria que ir até os arquivos lá na República Tcheca, lá em Praga. Ou você ia tirar do seu bolso, ou você ia ter que depender de uma bolsa do CNPq ou da CAPES para fazer isso. Então, assim, muitas vezes não é uma má vontade fazer ou não fazer uma pesquisa, né? Ou falar ou não falar de um tema, mesmo na universidade, estou nem falando mais em sala de aula, mesmo na universidade, você precisa de recursos para isso. E os recursos vão desde conhecimento da língua até dinheiro. A minha orientadora de graduação e mestrado, a professora Andréa Frazão, ela falava, os americanos podem pesquisar sobre tudo, eles têm dinheiro. Viabilidade para pesquisa, né, Valéria? Sim. E isso, claro, lá atrás, né? Meu mestrado eu terminei em 2001, então já vai muito tempo lá. Eu acho que essa viabilidade que você coloca, né, e coloca muito bem da pesquisa, ela acaba dificultando um pouco a própria produção acadêmica. Assim, para a gente hoje, no século XXI, embora agora a gente saiba dos cortes das bolsas, né, do Ciências Sem Fronteiras e tal, eu fico pensando realmente na década que você fez a tua graduação, né, anos 90, final dos anos 90, meados dos anos 90 já caminhando para o final, a dificuldade de se produzir isso, porque domínio da língua, a gente passa o ensino fundamental, o ensino médio, a gente não domina a língua estrangeira, né? A gente
passa 9 anos estudando e não consegue dominar. A gente tem o problema da língua, a gente tem o problema da própria ida até os arquivos para poder fazer essa pesquisa. É totalmente inviável fazer uma pesquisa sem esses recursos mínimos. A gente não consegue produzir. Agora, uma coisa que você coloca também, que eu acho que é bem interessante na tua fala, é essa possibilidade que a gente, embora tenha aí uma dificuldade da pesquisa, o quanto de trabalho acadêmico a gente está conseguindo produzir no país, né? Apesar de todas as dificuldades. E agora, lógico que a gente tem uma ferramenta fantástica que é a internet. A partir do momento que você... para outro acessar a internet. Caso contrário, a gente não conseguiria fazer isso. Né? Você estava falando das fontes do colega na época da tua pesquisa. Eu lembro que na época que eu estava na graduação, tinha um colega que ele queria estudar sobre o primeiro samurai brasileiro, assim, uma viagem muito louca que ele estava fazendo. E aí eu dizia para ele assim, ô Igor, você não tem como fazer isso, como é que você vai relacionar essas fontes? Você fala japonês? Você lê em japonês? Não. Eu falei, então como é que você vai fazer isso? Então tem todas essas viabilidades que são necessárias à pesquisa, que falta às vezes, e por outro lado a gente tem a internet que tem facilitado bastante os nossos estudos, né? Hoje a gente tem arquivos todos disponíveis pela internet, né? E digitalizados. Mesmo, de uma certa maneira, né, a gente tem a questão das fontes, acho que para o historiador poder visitar o arquivo e muitas vezes ter contato com fontes que são inéditas ou quer que seja, mas você tem uma grande quantidade de material digitalizado disponível. Eu tenho um amigo, ele é professor da UFBA, Marcelo Pereira Lima. Ele, na época que ele estava fazendo mestrado, ele trabalhou com material que era um material inédito, e ele, ao mesmo tempo que estava fazendo o mestrado, né, que eram documentos da corte papal do século XII, século XIII, ele começou a estudar latim, ele foi fazer o latim, e junto com o professor de latim, eles fizeram a tradução desse material, que depois foi publicado, né? Então, o material que no caso, quando ele teve lá que caminhar pelas pedras, ele tornou acessível a outros, né? A gente até, quando você é de medieval, muitas vezes você acaba escolhendo fazer um trabalho com Portugal, com material de Portugal, de Espanha, por conta de uma proximidade e de fontes que estão mais acessíveis, né? Cada vez mais, aí, graças à internet, você tem o acervo disponível. Eu lembro quando eu fiz uma entrevista de mestrado, um dos professores, que era um professor de Brasil, ele perguntou, mas como é que você vai estudar Idade Média no Brasil? Você não vai precisar pegar o documento. Ele até falou cheirar o documento. Agora eu falei, se eu cheirar um documento do século XIII, eu vou morrer. Vai morrer. Toda alergia vai vir. Não se pega, assim, não se pega nesses documentos, né? Você tem essas. Agora, a gente tem que pensar, se você estuda o texto, lhe basta o texto. Agora, se você faz um estudo, que é um outro tipo de estudo, que é você tentar ver como aquele manuscrito foi escrito, as anotações daquele manuscrito, é bom que você tenha pelo menos o facsímile do original. Eu até achei curioso, alguns anos atrás, em Brasília, houve uma exposição no CCBB, então rodou pelo Rio, por São Paulo, de arte e literatura islâmica. E a gente ficou meio fascinado, meu marido e eu, porque tinha um caderno, tinha uma área que eram as anotações de alunos, né? Então tinha um caderno de um determinado aluno que era, não sei de que século, mas era antes do século XV, em que o sujeito fazia uma série de anotações de cantinho, então tinha o material, que era um livro, e ele fazia as anotações, assim, né? Era um aluno muito aplicado, era de geometria ou de matemática, o que seja. E, assim, deve ser fascinante você poder estudar as anotações que estão nesses manuscritos, quer dizer, que muitas vezes é como o sujeito percebe aquilo
como as dúvidas, né? Quem já foi aluno, que às vezes você escreve lá no canto do caderno do livro, droga, não estou entendendo nada disso daqui, assim, ou quem compra, né? Eu gosto muito de comprar livro em sebo, e eu acho muito interessante você, para alguns isso é ruim, né? Você comprar um livro usado e encontrar anotações de alguém com aquilo que aquela pessoa pensou ao estar lendo aquilo. Eu não gosto muito de quem taca caneta no livro, mas eu gosto de quando tem umas anotações para você poder imaginar o percurso que aquele livro fez. Né? Assim, então, há vários estudos possíveis, né, de história. Agora, efetivamente, você não tem como deixar que todo mundo vai lá e põe a mão no documento, porque o documento é frágil, porque ele pode se desfazer, porque ele pode ser danificado, etc. Isso não é esconder o documento, muito pelo contrário, né? Você tem que torná-lo acessível, mas, enfim. Eu acho que a gente hoje tem muito essa possibilidade, cara. A internet, assim, eu agora estou fazendo uma pesquisa com jornais do século XIX. E é ótimo a gente poder acessar a internet e ter acesso a toda essa documentação, né? Lógico que eu estou pesquisando um jornal brasileiro, então eu não tenho problema com a língua, com a tradução desse conteúdo, então acaba facilitando bastante. Você fazendo a tua fala do colega, eu acabei lembrando de quando eu estava fazendo uma pós no Colégio Pedro II, eu estava fazendo uma pós em ensino de história da África, e aí eu tive um professor que falava justamente da questão das fontes para a África, né? E aí a gente surgiu uma questão, por que a gente tem esses escritos a partir do século XI? Né? Cadê o material de antes do século XI? Cadê as percepções dos povos que estiveram ali pelo norte da África antes do século XI? Aí ele carinhosamente vira para a gente e fala assim: alguém aqui fala árabe? Porque se você procurar em árabe, vai ter, né? Antes do século IX, arquivos, né? Mas em outra língua, a partir do século XI. E aí você fica assim meio triste, né? Você fala assim, eu não falo árabe, queria tanto falar árabe para poder conseguir ler essa documentação. É riquíssima, né, Valéria? Uma documentação assim importante para a gente, então, que tem essa relação muito íntima com o continente africano, ter acesso a essa documentação seria assim fantástico, né? E eu acho que deixaria tudo o nosso trabalho, das nossas produções em relação à África muito ricos. Agora, assim, você também faz conteúdo de podcasts, né? Você tem feito, inclusive até ouvi alguns, e eu falava assim, gente, a Valéria fala tão fácil, tão tranquila. E eu falei assim, gente, eu não consigo nem gravar um negócio direito, mas ela tá lá, ela coloca o fundo musical, ela coloca a música, eu fico pensando assim, nossa, é de uma facilidade. E aí você coloca para mim no começo da tua fala, olha, eu faço sim, mas também eu tenho mais minhas dificuldades de fazer, né? E aí eu queria perguntar para você, Valéria, qual é a recepção dos teus alunos com o podcast? Porque aí você coloca uma série de slides incríveis, né? E coloca lá o podcast para os seus alunos. Qual é a reação deles em relação a ter esse conteúdo todo gravado? Qual o retorno desse aluno para você no Colégio Militar de Brasília? Sim, a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Então, eu tenho menos feedback daquilo que a gente quer que é feito do que eu sonharia em ter. Mas quando você tem, eles são realmente muito sinceros, né? Do tipo, de gostar do material, de se sentir feliz de ter o material acessível. Alguns, eles pelo menos já dizem assim, é melhor que seja o áudio. Eles nem sabem que eu faço o podcast muitas vezes porque Valéria, eu não tenho estou te medo. ouvindo mais. Eu vou sair e vou voltar, tá? Eu vou sair e vou Ok, voltar. Não fica chateada, não. É só porque eu não estou te ouvindo. E aí eu preciso te ouvir. Calma aí. Você voltar. ok.
e aí eu tenho que sair e voltar para não te deixar falando sozinha. Você pode voltar, por favor? Deixar eu falando. Eu tenho medo, por exemplo, eu não sei fazer vídeo, né? Os vídeos que eu tenho no YouTube, no meu canal, né, que é meu, tá com meu nome, não é nada de site, de coisa nenhuma. Normalmente sou eu falando direto sobre algum assunto, né, sem interrupção, sem edição. Acho que só uma vez que eu consegui fazer um corte de alguma coisa. Eu tenho medo de ficar com uma qualidade ruim. E aí eu falo, bem, mas eu aprendi a fazer podcast na época que eu fazia para o Shoujo Café, né, que tinha o ShoujoCast, e que a gente fazia lá, toda semana tinha um programa de 15 em 15 dias. E aí, quando veio a pandemia, eu pensei, eu vou fazer podcast. Só que fazer podcast, pelo menos para mim, tem gente que tem uma facilidade enorme na edição. Eu sinto difícil, porque eu acho muito difícil, porque eu penso assim, cada respiro que eu dou, né, aquela coisa no microfone, aquilo me dá nervoso, então eu tenho que cortar. Então fica, às vezes, assim, eu levo um dia inteiro para fazer o podcast. Eu lembro que o último, que eu ainda nem tornei disponível, eu mandei para os alunos, mas eu não botei lá no Historiativa, para quem quisesse ouvir, é sobre Primeiro Reinado. Aí eu falei, não, vai ficar pequenininho isso aqui, né? Então fui gravando os pedacinhos, eu gravo os pedaços maiores, os pedaços menores. Aí eu falei, nossa, tá demorando tanto para esse negócio ficar editado. Depois que eu vi, ele tá ficado com 1h30 depois de editado. Então, assim, provavelmente eu gravei quase 2 horas, que eu acho muito. Eu acho muito. Eu acho que o ideal de um podcast para esse tipo de coisa, para público de ensino médio, deveria ser no máximo 1 hora, assim, né? O que seria um tempo de aula, mais um pouquinho, porque você pode colocar música, você talvez fale. Né? É claro que assuntos mais extensos não tem como você encurtar. Revolução Francesa vai ficar grande de qualquer jeito. Aí, quando eu fiz o podcast Revolução Francesa, eu falei: olha, cheguei lá no meio, botei uma inserção. Se você, por exemplo, está cansado agora, para um pouquinho, vai fazer outra coisa, etc. Porque eu sei que a dispersão existe. Mas eu acho que a facilidade do podcast é que você pode colocar para ouvir, está fazendo outra coisa. E aí eu recebi esses feedbacks de alguns alunos. Não, professor, eu estou fazendo outra coisa e eu estou ouvindo. É como um programa de rádio. Quando você tem o vídeo, você se sente, né, de uma certa maneira, obrigado a estar parado, focado ali, né, na pessoa que está falando. E não necessariamente pode tratar como um podcast. Eu tenho um canal muito bom, estou com uma das camisas deles, né, do Leitura Obriga História, que agora tem o podcast, né? Que é o História maravilhoso. Do Iclis. Sim, o pessoal ficava pedindo, antes dele ter o podcast lá atrás, para que ele fizesse um podcast, ou ele transformasse os vídeos em podcast. E aí ele uma vez disse, mas os vídeos não são pensados para ser podcast. Porque se você pensa o vídeo para ser um podcast, você não vai poder, de repente, dar uma parada naquele momento que você está mostrando a imagem. Você vai ter que estar sempre descrevendo aquilo ali. Né? Então, são formatos diferentes. O vídeo é um formato, o rádio, no caso o podcast, é um outro formato. Agora, com a internet, você vê que as emissoras de rádio elas têm o vídeo de quem está apresentando. Então, vejo a Band News FM, né? E aí você vê quem está ali. Isso cria provavelmente uma angústia também para o radialista, porque o radialista antes ele não era visto. Então, vamos supor, ele poderia estar como você gravando um podcast. Se você tiver com a sua camisa furada, ou seja lá o que for, ninguém vai estar te vendo ali. Mas se você está sendo visto, você vai ter que se preocupar com a sua aparência, com a luz, com não sei o quê. Com o podcast, tem que se preocupar com o som. Então, muitas vezes eu tenho que cortar a Júlia gritando, a Júlia começa a gritar em algum lugar da casa, ela está dentro de casa, ela não está indo para a escola. Ou os gatos que querem pedir carinho e aí tem um miau-miau de fundo, porque tem um gato na janela ali miando, e eu não vou pegar o gato, não vou me trancar ali para gravar, né? Mas são interrupções. Mas eu queria falar de uma coisa, eu falei da questão da impossibilidade de estudar alguma coisa, por motivos diversos, barreira da língua, arquivo que não está disponível, dinheiro. E como a internet ajuda. Agora, há também a questão dos temas que são omitidos propositalmente.
ou de algo que está se tornando muito comum hoje, que é você tentar criar uma história paralela, e quem já ouviu a palavra paralela talvez já esteja pensando em um canal específico, né? Criar uma outra história que não se fundamenta nem em fonte, nem historiografia profissional ou responsável, mas se fundamenta em quê? Em uma visão de mundo que é profundamente elitista, excludente, etc. e tal. Então, por exemplo, meu doutorado foi em estudos feministas e de gênero. Eu até brinco que um dia talvez caça meu doutorado por causa disso, porque, enfim, né, você falar em gênero e feminismo é algo que, para alguns, é abominável, é algo que não deve ser falado. Então, por exemplo, quando você deliberadamente constrói uma história, seja para ensino fundamental, ensino médio, em que você omite as mulheres, ou que você omite os negros, ou que você omite esses grupos, ou então, ao incluí-los, só os inclui em condição de subordinação. Então, por exemplo, quem abre um livro de história do Brasil, qualquer livro, até hoje, você vai ter sempre aquela ilustração do Debré, então, um dos artistas da missão francesa, em que você tem lá o escravo sendo açoitado. Todo livro de história tem. Mas você tem livros de história que ainda não falam das revoltas escravas, não falam dos malês, não falam de nada disso. Não falam, por exemplo, do o advogado dos escravos, o Luiz Gama. Do Luiz Gama. Luiz Gama não existe ali dentro. É um sujeito que tem uma história fantástica. Eu fico brincando que a história dele já está pronta. Bastava contratar o Lázaro Ramos para fazer o papel. Daqui a pouco o Lázaro Ramos não tem mais idade para ser o Luiz Gama. Tem uma peça, né, Valéria? Aqui no Rio, quando você vier, não sei se você já viu, normalmente ali no TJ, eles apresentam lá no Teatro do TJ, fizeram uma apresentação. Eu esqueci o nome da peça, acho que é Luiz Gama o nome. Tem o filme estava pronto para estrear esse ano, com a pandemia ele foi adiado, não sei se ele vai estrear ano que vem, não sei o que vai ser feito desse filme, né? Eu fiquei muito feliz quando anunciaram o filme, né? Mas assim, quando você só apresenta nos livros didáticos protagonistas da história, que sejam homens, que sejam brancos, que sejam ricos, você está contando uma história a partir de um determinado lugar e você está excluindo deliberadamente todos os outros. Quando você conta uma história, por exemplo, da escravidão, em que você só tem o negro apanhando, o negro vítima, e não tem o negro resistindo, ou até negociando, que é uma outra questão, nem sempre era a resistência pela violência. Então, violência que eu pago com violência, seja fuga, depois de assassinar o senhor, o capataz, o que seja, mas a negociação mesmo de condições de libertação, de negociar, por exemplo, que não vendam meus filhos, que eu possa ter minha família salvaguardada, que tudo isso, né, faz parte das dinâmicas da escravidão. E aí se cria uma imagem que é muito bem-vinda hoje, de novo, de que os negros jamais fizeram nada pela sua libertação. Né? E aí você vai ter de novo uma tentativa de glorificar a figura da princesa Isabel. E vejam, eu não estou dizendo que a princesa Isabel não foi importante, eu acho que ela foi muito importante. Não estou embarcando nessa outra canoa da demonização da princesa Isabel, mas que você, né, vai colocar o único protagonismo nessa heroína branca que assina, e não naqueles que durante décadas estavam trabalhando para colocar fim à escravidão. Inclusive, por exemplo, sociedades de negros libertos que juntavam seu dinheirinho, contribuíam na caixinha, faziam caderneta de poupança na Caixa Econômica, quando ela é criada no século XIX, para poder ir lá e libertar seus irmãos. Né? Sociedades abolicionistas que não eram formadas somente por brancos. E aí, como, por exemplo, a teledramaturgia brasileira ela atua muito mal, porque ela reforça essa imagem. Assim. Uma novela que eu gosto muito é Sim a Moça. Eu gosto muito de Sim a Moça, da versão antiga. Você produzir essa versão de história lá em 1986 já era ruim.
né, dos heróis brancos que vão salvar os negros. Já é ruim. Você pegar e fazer um remake em 2006 e não alterar, você altera uma série de coisas, mas você não altera essencialmente essa visão de história, é pior ainda, né? Assim, da minha memória, eu gosto muito de telenovela, da minha memória de teledramaturgia brasileira, eu só ouvi uma novela que ela nunca foi reprisada, que foi feita em 89, 88 para 89. Ela foi ao ar, até tentar lembrar, não estou lembrando do nome. Ela já foi toda gravada, era para comemorar ali a abolição e a República, em que era uma novela cheia de protagonistas negros, lá nos anos 80, e negros em posições diferentes. Ela não tinha só negro, era Pacto de Sangue a novela. Ela não tinha somente negros em condição de escravidão, mas você tinha os profissionais liberais negros, você tinha a mãe de santo, e você tinha lá o candomblé dentro da novela. Essa novela nunca foi repetida, reprisada, não está no Globoplay, não está em lugar nenhum. Era com a Malu Mader. Não, não é a força lá de um desejo. Eu não gosto dessa novela. Não, é o Pacto de Sangue. Era o Fábio Não, Pacto, Assunção. essa É o é Fábio... a. Não, essa é a força de um desejo. Era o Fábio Assunção, o Dalton Mello, ou o Celton Mello, um dos dois Mello lá. E a Malu Mader era a não sei o que Delamare, que tinha sido uma cortesã e tal. Eu tô tinha falando sido de uma uma novela. cortesã. Eu tô Estou falando da trocando o nome dos... última. Eu tô falando de uma novela que o protagonista era o protagonista era branco, né? A última novela da diretora do Carlota Joaquina, da Carla Camurati. Ela não fez novela depois disso. Ela era a mocinha da novela, e ela era protagonista da novela, que ela era um combo, né? Ela era um combo, ela era a solteirona, feminista, republicana, abolicionista, um negócio assim, professora, né? Um negócio doido, mas as, as personagens negras na novela, elas passavam uma imagem muito mais próxima daquilo que teria sido a participação negra na abolição do que essa questão mágica do herói salvador branco, né? Que efetivamente é a imagem mais popular e que hoje é retomada. Quer dizer, nós temos a Fundação Palmares fazendo um trabalho contra a própria memória desses negros e negras que atuaram na história do Brasil nesse momento, né? Um trabalho de destruição muito bem feito, diga-se de passagem, né? Porque se tem medo, e a mesma coisa para as mulheres, quer dizer, e quando você faz essas opções, você as faz conscientemente, muitas vezes, ou porque você não teve acesso, de uma certa maneira, a discussões que são discussões mais sérias. Agora, você também pode cair no outro extremo. Então, por exemplo, a internet ajuda a divulgar a história de que a Dona Leopoldina assinou a Declaração de Independência. Ela não assinou a Declaração de Independência. E na semana da independência, aquele Aventuras na História e vários sites replicando e muita gente repassando. Conheça a primeira mulher a governar o Brasil, de fato, ela presidiu lá o Conselho de Estado, etc. e tal, e que assinou a independência. Não assinou, ela pegou os despachos, fez uma carta urgindo o marido, né, a proclamar a independência, não assinou nada, não tinha autoridade para assinar Para isso, a independência. Isso a torna menos importante no processo histórico? Não. Claro que não. Mas você evita também um outro lado, que é um lado da super glorificação. Então, eu quero criar, né, de uma certa maneira, dar a essas mulheres que foram importantes uma importância além nesse processo que elas não tiveram. E não é nem porque ela era mulher, quer dizer, ela não era o príncipe regente era o marido. Simples assim. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea porque ela era princesa regente naquele momento. Ela tinha suas convicções pessoais, quem já leu a biografia da princesa Isabel sabe disso, o engajamento na causa abolicionista, mas ela assina porque ela é princesa regente. Se o Dom Pedro II estivesse aqui, seria ele assinar. Ele assinar. Né? Esse é o ponto, né? Quem está ali na posição de mando mesmo. Valéria, eu estou dando uma olhada aqui na novela e aí
Tá me ouvindo, Valéria? Tô lhe ouvindo. Tá ouvindo? Sim, tô. Oi, eu estava vendo aqui o Pacto de Sangue, né? Eu tô dando uma olhadinha aqui nos atores, cara. Agora eu lembrei, estava tentando lembrar, era o Carlos Vereza que fazia uma das Era personagens, o né, juiz. É a principais. Era o primeira, juiz, no- né? O Queiroz Antunes. primeira novela do Marcelo Serrado. Ele é o filho lá que faz 2 capítulos e ele Primeira morre novela. e morre numa fuga Ele de morre, escravos, isso. ajudando escravos, e ele pede ao pai que jure lá, ele está morrendo, que ele vai adotar um menino negro e vai colocar no lugar dele, né? E vai ser o filho. Aí o sujeito acaba tendo que adotar posturas que ele não tinha e ele vai se transformando ao longo da história. Quando essa novela passou, em 89, eu ainda estava tava no final do ensino fundamental, não estava nem no ensino médio. Eu lembro que a gente tinha uma briga com a minha mãe, porque minha mãe via todas as novelas, e quando ela saía de casa, a gente era obrigado a ver as novelas por ela e contar o que tinha acontecido. E, e na época eu achava essa novela muito chata, eu fui valorizar essa novela refletindo sobre ela depois, né, pensando, né? Eu gosto de ler, de falar e de escrever sobre novela. Não que eu veja tanta novela assim nos dias de hoje, não vejo de fato, mas eu acho que as novelas elas têm uma função social muito importante no Brasil para a Eu não lembro se, formação do nosso imaginário social. eu não lembro se você tinha resenhado lado a lado. Resenhei, resenhei. Porque eu tinha lido alguma coisa, eu falei assim, acho que esse texto é da Valéria. E foi assim excepcional ler aquela resenha do lado a lado, foi muito bacana. E a Acho que internet aí me ajudando a ter acesso a um texto incrível. Agora, Valéria, a gente também não, a gente pode aproveitar aqui, né? E dentro dessa gama da internet, dessas possibilidades de acesso ao conhecimento, um grupo de professores, né? Acabaram de lançar um livro online também. qual livro? Está ouvindo? Tô lhe ouvindo. É que deu uma Tá? falha no som, mas eu tô Eu não estou ouvindo. conseguindo. Fala para mim, por favor, para ver se eu consigo te ouvir. Porque deu break aqui. Eu estou te Eu vou sair de ouvindo. novo e vou voltar, porque oi, voltei. Você consegue ouvir, Valéria? Consigo. Ah, tá. Desculpa. Você acabou de lançar. Deixa eu retomar. Eu troquei Ah, a rede de internet, botei para o 4G, que em casa não estava dando certo. Você acabou de lançar, junto com a Natânia, né, e junto com outros colegas, um livro, né, sobre um quadrinhos e-book. e Isso. E aí a gente está vendo aí uma gama de autores lançando livros online, né? E isso é muito bom, porque acaba dando acesso, um acesso maior à leitura. é o e-book é legal porque, enfim, né, acho que hoje por questões de espaço muita gente tem optado pelo livro digital, né, e ele é acessível porque ele foi lançado gratuitamente. Assim, a versão paga dele é somente se você quiser tê-la em papel, né? Em que a gente fez uma pequena tiragem para quem quiser ter, ou para doação em biblioteca, essas coisas. E, e há muita gente estudando quadrinho hoje, e muitos historiadores, né, já estudando. É um campo relativamente novo, porque ele surge na área de comunicação, e você tinha e tem ainda os grandes preconceitos, né, discriminação a respeito das. Os gatos estão brigando aqui, estão aqui brigando aqui do lado.
e tem uma grande discriminação em relação ao quadrinho como fonte, né? Quando eu estava na faculdade, eu até brinco quando eu apresento, até o cinema na UFRJ, você fala assim, eu quero trabalhar com cinema. Eu até uma vez ventilei lá, né, no setor de medieval, que eu queria trabalhar com cinema, a Idade Média. Não me deixaram, nem andou. O pessoal de contemporânea ainda já conseguia fazer alguma coisa. Mas eu fiquei muito feliz. Anos depois, eu já tinha terminado o mestrado, de começar a ver saindo lá da Letras, porque eu cheguei a começar a faculdade de Letras na UFRJ, depois de terminar a história, uma dissertação de mestrado sobre o Príncipe Valente. Então, era alguém lá do alemão, eu acho, que pegou o Príncipe Valente, do Hal Foster, e fez a ponte com a Idade Média e tratando o quadrinho como o quadrinho é também, como uma forma de literatura, né? Eu até estava com a Júlia ontem, né? Minha filha tem 6 anos, vai fazer 7 daqui a menos de um mês. Aí ela dizendo assim, porque muita gente lê livros para relaxar, mas eu não quero ler livros para relaxar, eu gosto de fazer outras coisas, ler quadrinhos. Eu falei, quadrinho é um livro também. Ai, a Júlia ela é dizendo que incrível. não. Não, Ô, agora Valéria, ela... Pode falar. Oi. Já Oi, estamos Valéria, esgotando o tempo. A gente tem aqui o pessoal que está assistindo a gente, né? Tem a Juliane, a Natânia está assistindo a gente. Beijo, Natânia! A Suzana também está assistindo a gente, está com a gente aqui. E tem uma pergunta aqui da Juliana, porque a Juliana está colocando aqui. Valéria, os seus podcasts estão disponíveis? Estão aonde? Estão no historiativa.com. Historiativa com um azinho só. O de Primeiro Reinado eu vou subir nesse final de semana. Devo produzir um sobre regência, já que é o assunto que a gente está dando. Quer dizer, eu estou produzindo os podcasts a partir dos conteúdos que eu estou abordando em sala de aula. Como eu alterno com o professor, nós somos 2 professores dando a disciplina, são 16 turmas, tá? Para você ter uma ideia. No segundo ano do Colégio Militar de Brasília, nós temos 16 turmas. Cada ano do ensino médio tem essa média. Então, 16 turmas, uma série só já dá uma escola, quase que uma escola inteira. Então, os assuntos que ele aborda, eu não tenho feito podcast. Quando a gente entrou na pandemia, eu fiz de tudo. Aí depois eu acabei não conseguindo dar conta, né, de fazer, porque a gente entrou num momento que era um assunto por semana, praticamente. Então, eu, por exemplo, não fiz de imperialismo e etc., porque ele que deu as aulas, mas eu tenho lá, tem a sequência completa de independência da América, foi até bem divertido, porque em toda a minha vida como professora, e já vão-se mais de 20 anos, comecei a dar aula com 17, de história não, mas comecei a lecionar com 17, depois em pré-vestibular comunitário e tal. Eu raramente dei aula para o segundo ano, né? Então, assim, no Colégio Militar de Brasília, que eu estou desde 2002, eu nunca tinha dado aula para o segundo ano. Então, o conteúdo do segundo ano, eu não tinha praticamente nada pronto, a não ser aquilo que eventualmente tivesse tido alguma revisão no terceiro ano, como era das revoluções, etc. Ou quando parte desse material desses conteúdos, antes da revisão curricular, que aconteceu alguns anos atrás, jogasse esse conteúdo para o segundo ano. Então, assim, eu tinha dado no primeiro ano e tal. Então, tem muita coisa do segundo ano que eu nunca tinha dado aula na vida. Por exemplo, eu nunca dei aula até esse ano de independência dos países da América Latina. Eu fui dar aula esse ano. E por conta da pandemia, veja só que divertido, um conteúdo que teria sido corrido em sala de aula, porque não é considerado, isso é um problema, veja a nossa relação Brasil com nossos vizinhos aqui, não é considerado um assunto prioritário, cai mais Estados Unidos nos nossos concursos do que os nossos vizinhos, cortam o espanhol do nosso currículo de ensino médio, o Colégio Militar está retirando o espanhol, que é a língua mais falada aqui no nosso continente, você joga o espanhol para fora da grade curricular. Eu nunca tinha dado aula de independência da América Latina, e aí eu tive a oportunidade de ter que estudar muito,
de ter que fazer um podcast sobre um assunto que eu não dominava. De ir atrás de filmes, né? E aí eu descobri lá o filme O Libertador, né? Que é um filme venezuelano, foi uma grande produção. E foi, né? Você vê o dinheiro investido ali. Engraçado que eu descobri esse filme não em site de história, mas num site que eu acompanho, que é outro das coisas que eu gosto. Eu gosto de muita coisa, esse que é o problema. Minha orientadora de graduação em mestrado dizia que meu problema era que eu não tinha foco. E é uma cinéfila, né? Adoro o cinema. E é um site sobre cinema e moda, né? Moda histórica. Então, são filmes históricos e moda e análise cinema. Da indumentária. Elas são muito rigorosas. É um site chamado Frocflix. É em inglês, é fácil de achar, mas tem um pessoal de história e de áreas que são vizinhas às nossas, que produzem um material muito bom sobre moda Valéria, histórica. novamente não estou te ouvindo. Novamente eu não estou te ouvindo. Só um minuto. Ok. Tá conseguindo me ouvir, Valéria? Consegue me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Oi, Valéria. Desculpa. Você consegue me ouvir agora? Consigo, eu não parei de te ouvir em nenhum momento. Eu estou parando de te ouvir aqui, desculpa. Eu estava falando o seguinte, que tem um pessoal, e aí é a vantagem na internet, né? Tem um pessoal muito bom que produz material sobre moda histórica, né? História da moda, que é o pessoal do Traje Brasilis, que tem um canal no YouTube, a Eneida, acho que é o nome dela, o sobrenome dela, mas ela também tem vários vídeos sobre moda. Eu acho que ela é da biblioteconomia, mas tem alguma especialização em história e gosta muito de moda histórica, eles produzem material muito bom. E o próximo documentário do Leitura Obriga História, que eles fizeram um sobre zumbi, né, sobre Palmares. Sim, excelente, por sinal, né? Sim, sim. Vai ser sobre traje histórico, né, sobre moda, sobre história social da moda, com o pessoal do Traje Brasilis. Então, deve sair o ano que vem ou no final do ano. Então, assim, é um outro campo da história em que na internet você tem bom material sendo produzido sobre isso. Tem a Modista do Desterro, né, que também tem um site sobre história da moda e outras coisas. Assim, nem todo mundo é historiador, mas são materiais interessantes que são produzidos que podem nos ajudar, principalmente para mostrar para os alunos determinadas coisas que você não tem como ilustrar em sala de aula. Né? Se a gente pensa, por exemplo, no material, em bons materiais produzidos, assim, o Leitura Obriga História, que tem o História FM agora, que é o podcast, é excepcional, é muito bom. Nós temos o pessoal do Traje Brasília, nós temos a Eneida, tem o Nerdologia, que faz bons vídeos de história, né? E fala de outras coisas, mas tem um conteúdo o Tese de história. 11 também não é de história, mas também é muito bom, né? O Tese 11, ele tem bons materiais, por exemplo, para você pensar a questão da sociologia ou do pensamento marxista, mas eu já diria que é um canal que tem um posicionamento ideológico. Então, você tem que entender que pelo menos é assim que eu percebo, né? Quer dizer, que o Tese 11 ele não tem simplesmente a função acadêmica de difusor, né? Você tem também uma função que é uma função até do próprio Tese 11, né? Quando a Sabrina explica, que é uma função
de promover um ativismo revolucionário, marxista. É como o canal do Humberto, que é o Sai da Matrix, ou se você vai para o outro lado, né, dos trotskistas, que é a orientação marxista. São canais que trazem informação e que têm um conteúdo muito bom, mas são canais que eles estão posicionados, e esse posicionamento ideológico ele é fundamental para entender a dinâmica desses canais. É como você pegar, vamos dizer, o que a Valéria produz é sob uma ótica feminista, ponto. E dane-se, né? Não importa. Então, assim, eu posso pegar qualquer filme que seja. Se eu for fazer uma resenha desse filme, eu vou ter que analisar o papel das mulheres naquele filme, é uma proposta que eu tenho. Né? Eu posso até dizer, olha, o filme serve para várias coisas, agora, para a questão das mulheres, é um vazio, é um compromisso que eu tenho. Agora, por exemplo, você pega o Leitura Obriga História, é claro que o Iclis tem seus posicionamentos políticos, para quem conhece, você já percebe bem, né? É um canal de esquerda, mas ele tem um compromisso acadêmico que muitas vezes vai ficar expresso na qualidade do material que ele produz e dele dialogar com um pensamento historiográfico que não é o dele, ou que não é o preferido dele, e que as pessoas não entendem. Aliás, um dos melhores canais, um dos grandes vídeos, que é um dos mais visitados do canal do Leitura Obriga História, é ele com a Sabrina falando dos pilares da sociologia. Marx, Max Weber e Durkheim. Então, assim, é um vídeo excepcional. Porque aí você tem o quê, né? É um vídeo altamente didático. Né? Eu lamento, por exemplo, o Orientação Marxista tem um vídeo excelente sobre a questão do liberalismo nas suas origens, no pensamento robesiano, porque o cara que faz, ele é da filosofia. Então, ele vai, né, trabalhar assim de uma forma muito didática a questão. Em algum momento ele vai colocar a crítica dele, ele é um marxista, afinal, mas assim, é um vídeo super didático, assim, eu adoraria poder passar para os meus alunos, mas eu nunca vou poder sugerir para os meus alunos um vídeo de um canal chamado Orientação Marxista. Eu sou uma professora do Colégio Militar de Brasília. Pois é. Né? E são as limitações que eu sei, né? Você tem que ter N cuidados quando você. A Júlia chegou. Chegou a Júlia! Ó, chegou a Júlia, ela quer ver você. Você pode Júlia, botar sua carinha dá ali. um oi pra gente, Júlia. Se você não entrar, não é live. Ó, se você não aparecer, não é uma live. Bota a cabecinha. Não é uma live, tem que aparecer, Júlia. Dá um tchau aí. Você vai derrubar esse computador, dona Júlia. Aí ela. Oi, Júlia! Tudo bom, Júlia? Essa é a Júlia que alegra muito, guarda essa língua, que alegra muito a minha vida e dá sentido, né, para essa vida. É a companheira, né? Eu adoro as histórias da Júlia. Júlia, não te conheço, mas te considero pra caramba, viu? Não te conhece, mas te considera muito. A Júlia é uma fofa. Ô, Valéria, agora para a gente poder amarrar, e aí você está falando de todo esse conteúdo, né, das limitações, há conteúdo que você gostaria de utilizar, mas não pode, né? Tem toda essa razão de organização mesmo do conteúdo que você pode levar para a sala de aula, e tal. E assim, eu sempre fico muito atenta às resenhas que você faz, né? Você é fã de razão e sensibilidade. Aí eu li uma resenha sua, você estava falando desse impacto das mulheres, né? Desse papel das mulheres. Cara, que resenha incrível foi aquela, viu? Eu adorei ter lido, foi assim, excepcional. E agora, qual das duas? A da minissérie ou a do filme? As duas. Não, as duas são maravilhosas. E teve uma que você fez agora sobre escravidão no Japão. Você pegou um texto que você havia lido, né? E aí você veio da BBC. Cara, ficou muito bom aquele texto. Mandei até para uma amiga minha e foi assim excepcional ter lido aquele texto. O que eu gosto, assim, isso aí para o pessoal, já é no outro, é no Shoujo Café. No Shoujo Café. É no Shoujo Café.
A minha ideia, quando você bota até o nome no site, né? Quando você tem uma ideia de um café, é um lugar que você para conversar, e você para conversar sobre tudo. Pode ser desde assuntos amenos até você fazer, conversar sobre coisas mais complexas. Então, sempre que eu acho pertinente, que eu consigo, eu falo alguma coisa de história. Então, assim, tem vários artigos ali que são textos de história, tem esse lá da escravidão de japoneses feita pelos portugueses, aí eu pego o texto da BBC, eu dialogo com outras fontes ou com os meus conhecimentos sobre o tema. Ou então, outro que eu tropecei da mulher que foi enforcada, da enforcada que não morreu, né, e que tinha sido condenada porque era uma criada doméstica, assim, do mais baixo escalão, século XVII. Ela é seduzida, e a palavra seduzida até não muito tempo atrás poderia significar desde a moça que se apaixonou pelo moço que se apaixonou por ela até um estupro, né? E que engravida e perde a criança, e enterra o feto, encontra o feto e ela é condenada à morte. Ela era pouco mais que uma adolescente, no final das contas, na Inglaterra. E ela é enforcada e ela não morre, ela passa um tempão pendurada e por algum motivo ela não morreu, isso é documentado. E aí a gente pensar, né, ela não morreu, mas quantas morreram, né? Quantas meninas? Foi antes do incidente aqui recente da criança violentada e que não queriam permitir que ela interrompesse a gravidez dentro da lei, daquilo que a lei permitia. Mas aí a gente pode fazer mil pontes, né? Porque tem muita gente que tem uma visão equivocada, mas que é uma visão tão arraigada, né? Que eu chamo de um eco historiográfico. Alguém disse, aquilo vem ecoando, 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 e ninguém. Que nós temos, principalmente em relação às mulheres, uma evolução em termos de direitos. E aí você não consegue perceber a diversidade das sociedades, você não consegue perceber a história, né, como um fluxo que não necessariamente é contínuo ou unificado, e fica parecendo que a gente vive num momento maravilhoso em que tudo que se ganhou com lutas, que nada foi dado, é para sempre daí para melhor, porque a história evolui. E quando a gente vive um momento, né, que há um termo em inglês bom para isso, que é de backlash, que é de retrocesso. Quando tem um livro de fotos, aquele Mulheres de Cabul, não sei se você já viu, que pega as fotos da Cabul, e aí pensa Cabul como uma capital, com forte influência europeia, que aquelas fotos muito provavelmente foram tiradas em bairros de elite dentro daquelas. Ninguém perca isso de vista, por favor. Aí você via as moças de cabelo curto, as moças sem véu, as moças de mini saia, as moças indo para a universidade. E aí você pega e tira as fotos de Cabul, que eu acho que era 1976, 2006, coisa assim. De burca, e aí, né? Aí você já tem as mulheres de burca, às vezes você pega a mesma moça que aparecia na foto lá e ela está. E como é que você perdeu tudo isso, né? Se perdem, né? Direitos se perdem, conquistas são tiradas. A gente vive um momento de perda de direitos trabalhistas, de perda de direitos sociais, em que isso é vendido para a sociedade como algo positivo, ou seja, algo que foi fruto de lutas incessantes de décadas, às vezes mais de século, de gente que morreu para que você tivesse o direito ao voto, morreu para que você tivesse o direito a uma folga semanal, pelo menos, morreu para que você tivesse direito a férias remuneradas, morreu para que você, mulher, pudesse, pelo menos na lei está escrito que você tem que receber o mesmo que um homem recebe, e de repente tudo isso está sendo arrancado, e as pessoas muitas vezes batendo palmas, como se fosse um grande progresso. E aí a internet também sendo usada nesse caminho, né, Valéria? Que é assim, muito triste a gente se deparar com esse tipo de colocação na internet, e a todo momento a gente tem que estar desconstruindo isso, né? Em alguns grupos, e a gente tem que sinalizar. E tem sido tudo muito cansativo também. Eu acho que você tocou numa questão muito importante, que é essa questão de perda de direitos. E a gente está perdendo e não está sentindo,
né? Porque é aquela velha máxima, ainda não aconteceu comigo, tá beleza. Quando acontecer, eu vejo como é que vai ficar, né? Então tem sido até a internet, a gente, e aí a gente, para a gente poder amarrar e fechar o nosso bate-papo, acho que a gente pensar muito nessa questão da produção das fake news, né? E cada vez estão mais estão se modernizando, estão se reorganizando. E que é um problema. E a gente, e o problema é esse tipo de ideia começar a aparecer nos materiais didáticos, né, como algo legitimado, está em sala de aula, e você ter, por exemplo, livros didáticos colocando determinadas ideias como se fossem ideias verdadeiras, ou como opção, né, assim, coisas que acontecem hoje. Quando eu falo hoje, eu estou falando dos últimos 4 anos, Sim. talvez, de você entrar na sala de aula e ter que explicar, por exemplo, que nazismo não é uma ideologia de esquerda. Do aluno lhe perguntar, e você sabe que o menino está sendo sincero porque ele viu isso em algum lugar. Ou você associar, por exemplo, o ganho do voto pelas mulheres, o voto feminino, a uma pauta de esquerda, né? Porque quem luta por direitos das mulheres são as esquerdas, como quando o movimento de sufrágio feminino, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, você vai ter uma grande participação de mulheres burguesas que não tinham nenhum comprometimento, por exemplo, com bandeiras de esquerda, mas elas tinham comprometimento com aquelas bandeiras liberais, porque todos nasceram iguais, então você tem o direito ao voto. E você tem que explicar esse tipo de coisa, né? Ou, ou um aluno vira para você e fala: professora, você acredita que o homem foi à Lua? Eu não acredito, não. E eu estou dando aula dentro de um colégio de elite na medida em que, não que os meus alunos sejam ricos, eles não são, eu tenho na minha sala de aula. Isso é uma das coisas, das peculiaridades do colégio militar, né, colégio do Exército, é que como ele é uma instituição que ela é assistencial, né, ela acolhe os filhos de militares do Exército. Então, você pode ter dentro de uma sala de aula desde o filho do general, do coronel, até o filho do praça, do sargento, do cabo. Você tem meninos efetivamente que são ricos, sejam filhos de civis ou de militares, que são, e outros que são muito pobres, que vivem em condições muito precárias, que são isentos das taxas que o colégio cobra, que não são caras, né? Porque a família que recebe o uniforme lá da APM, porque a família não tem condições de comprar uniforme. Então, assim, eu digo de elite na medida em que você tem todas as aulas, todos os professores, uma estrutura de escola pública, que é uma escola pública que é privilegiada. Então, tem gente que isso a mídia ela ajuda também a construir, né? Aquela ideia de que todo aluno do colégio militar é concursado. Não, não é. A maioria não é. Tá? Ou que só quem estuda no colégio militar são pessoas que têm grandes condições financeiras, não. A maioria dos nossos alunos são filhos de sargentos, no máximo. Tá? Ou é assim, que todos os nossos alunos são excepcionalmente bons. Também não é desse jeito. Né? Temos alunos muito bons e temos alunos que estão longe disso, né? Como em qualquer escola. Mas eram perguntas que a gente não ouvia. E agora são perguntas que são feitas de forma frequente. Ou o uso de determinadas. Ou a forma de pensar, né? Pensar anacronicamente a história, que isso é muito comum, né? Dizer que não foi inventado ontem, mas para fazer um julgamento moral lá atrás, né? A gente não julga moralmente. É como você, por exemplo, quando começam aquelas discussões, isso é muito comum, até brincando, a gente falou de Jane Austen, né, daquela discussão de se o Wickham, de Orgulho e Preconceito, era pedófilo ou não era pedófilo, porque ele já tinha 28 anos, ele vai seduzir uma menina de 15 anos. Eu, primeiro, a Valéria diria que a menina de 15 anos não é uma criança, embora, né, contexto de adolescente, precisa ser protegida. Mas a gente está no início do século XIX, você para e pensa aí, né?
que o escândalo não era ter 15 anos e estar com um sujeito de 28. O escândalo é ter fugido com o cara não querer casar com ela. Esse é o escândalo. A Dona Maria II, filha de Dom Pedro I, casou com 15 anos. Na Inglaterra, isso não era muito desejável. A rainha Vitória nasceu no mesmo ano e vai casar com 21. Né? Daí a gente imagina assim, não era tão desejável, mas também não era o fim do mundo. Assim, não posso projetar lá no passado ideias que são ideias Agora. contemporâneas. Eu não posso projetar, por exemplo, essa questão de direita e esquerda, que se tornou tão importante e é tão rasa na internet, e lá atrás, dizer, por exemplo, que uma tal personagem do século XVIII era de esquerda, quando o conceito de direita e esquerda nem estava em discussão. E é até curioso, né, como ideias que depois serão reconhecidas como ideias ligadas à direita e ao conservadorismo se tornaram extremamente subversivas para grupos hoje que se identificam como direita e conservadores, que para mim não são nem Valéria, conservadores nem de você me direita. ouve? Ouço sim. Você me ouve? Porque eu não estou te ouvindo. Eu vou te pedir licença mais uma vez para eu sair e voltar. Calma aí. Ok. Tá me ouvindo? Sim, estou te escutando. Desculpa, porque hoje não está muito bom. Retoma um pouquinho, por favor. Você estava falando da filha do Pedro, da Maria, Isso, né? o que eu estava falando era da questão de anacronismo, né, histórico, né, de você querer Sim. projetar conceitos que são nossos conceitos de hoje no passado, como o conceito de pedofilia. Então, tem gente que fala assim, não, pedofilia é pedofilia em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar. As pessoas não pensavam da mesma forma. Ideias mudam, conceitos são criados, até a discussão a respeito da pedofilia é uma discussão muito contemporânea nossa. Né? Então, você não pode. Então, o que eu estava falando, né? Na Inglaterra, e você vê pelos relatos dos viajantes ingleses no Brasil, né, que se espantavam com meninas de 13 anos que estavam casadas com sujeitos que podiam ser seus avós. Né? Você tem umas cartas assim, de uns ingleses aqui, que do iniciozinho do século XIX, até a década de 20, mais ou menos, se espantando com essas coisas. Na Inglaterra, não era desejável que uma moça se casasse aos 15 anos. Menos que isso, pior ainda. Mas se ela se casava aos 15 anos direitinho, como deve ser, isso não era, a princípio, o fim do mundo. O fim do mundo é o que acontece lá em Orgulho e Preconceito, que o sujeito seduz a menina e não quer casar com ela. Isso é um escândalo que poderia chamuscar a família inteira. Mas o que eu falo é o seguinte, mesmo no início do século XIX, tanto a Maria II de Portugal, filha de Dom Pedro I, ela nasce em 1819, quanto a Rainha Vitória, nasce em 1819. As duas serão rainhas. As duas acho que têm o mesmo número de filhos, que são 9 filhos. Né? Mas a Maria II casa com 15 anos. Ela é portuguesa e você admite esses casamentos. Né? Enquanto a Rainha Vitória só vai se casar com 21. E depois você fazer uma grande seleção aí de qual seria o melhor noivo adequado para não gerar uma crise política, o que quer que seja. Então, assim, elas estão na mesma época histórica, mas de você sair de Portugal para a Inglaterra, você já vai ter uma grande diferença. Né? Quando sei lá, a filha mais velha da Rainha Vitória, que também é Vitória, se casa com 16 anos, o parlamento quase não deu autorização. Eles achavam que era muito cedo o casamento dela. Só que o noivo era 10 anos mais velho e estava esperando há 10 anos para casar com ela. Né? Que se recusava a casar com qualquer outra, eles dão uma autorização. Foi um casamento feliz, mas ela casou com 16 anos com um cara que tinha 10 anos a mais que ela. Né? Assim, você não pode projetar lá no passado isso. Agora, você, por não poder projetar, você não pode falar que em desigualdade entre homens e mulheres, em situações de violência,
Não, isso está o que está explicitado ali é a desigualdade, é a possibilidade de usar mulheres como moeda de troca, muitas vezes política, e por aí vai. Os homens também poderiam ser usados para isso, mas era em menor grau, né? Mesmo nesses casamentos ginásticos, era em menor grau. As princesas é que são usadas para selar alianças, os príncipes não, né? É muito raro isso acontecer. Ô, Valéria, assim, eu quero muito. Cara, foi na verdade, foi uma grande aula, né? Você está aqui com a gente hoje, foi um aulão. Eu fico muito feliz desse bate-papo incrível que a gente teve. Quero muito te agradecer, assim, você ter se disponibilizado de estar conosco hoje. E só mesmo gratidão, quero muito te agradecer. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Eu acho que eu falo demais, né? O pessoal, não sei se tinha perguntas, não tinha pergunta. A Mas maioria dos nossos seguidores hoje só deram aquele oi. Oi, Valéria! Natânia botou aqui, Valéria incrível, o pessoal pedindo lá a disponibilidade do podcast. Então, só mesmo o pessoal assistindo. E quero não, te agradecer, Valéria. Muito obrigada, viu? Ficar obrigada com a pelo gente um outro convite. momento. Ó, tá vendo a sombra da Júlia ali? A Júlia está na live. Obrigada pelo convite e depois eu vou pegar o vídeo e divulgar. Acho que é uma forma também de divulgar o canal, né? De ajudar a divulgar. E eu Muito obrigada. agradeço, né, ao convite, agradeço a quem está assistindo e é uma discussão que poderia render e render e render, mas vocês veem como eu sou prolixa, né? Começo um lugar e vou desviando Vai para para o outro, outro. passeia. Você viu que a gente foi em vários lugares. Valéria, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. É isso, pessoal. Assim, agradecer muito a todos vocês que estiveram conosco até agora. Não esquecer que a gente está lá com o nosso espaço Múltiplos Saberes à disposição de vocês para o reforço escolar, para os preparatórios Enem, para os preparatórios para os colégios militares e preparatório magistério. Boa noite a todos e até terça-feira.